Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E que bom poder estar juntos com vocês mais uma vez, adentrando aí a sua casa, através desse vídeo, trazendo sempre uma mensagem de fé e também de esperança. E hoje, então, nessa quinta-feira, dia 6 de julho de 2017, estamos então em comunhão com toda a igreja, celebrando a 13ª semana do Tempo Comum. E o evangelho proposto hoje para a liturgia é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Convido então você a tomar comigo essa palavra para que nós possamos então meditá-la. Vai nos narrar o seguinte: naquele tempo, entrando no barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, teus pecados estão perdoados." Então alguns escribas pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa." O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos convidados hoje a meditar sobre a riqueza da Palavra de Deus e a ação transformadora de Jesus. Jesus, então, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, que não para. Ele atravessa, então, e vai para a sua cidade, e ao chegar, então, lá, é apresentado um paralítico. E é interessante porque Jesus, ele fica surpreso com a fé daqueles homens, a tal ponto, então, que ele cura aquele paralítico. Mas, em contrapartida, diante dessa cura, alguns escribas que estavam por ali começaram, então, a se questionar: esse homem está blasfemando. Jesus, que conhece o coração do ser humano, vai, então, perguntar, questioná-los: por que tendes em vosso coração esses maus pensamentos? E é interessante para nós, então, perceber que os escribas são aqueles que interpretam as leis, pessoas versadas, estudadas, conhecedores da palavra de Deus. E é interessante também que Jesus questiona, vai justamente no cerne dessa atitude deles. Por que tem de mau pensamento em vosso coração? Ora, se nós somos conhecedores dessa palavra, se nós nos alimentamos dessa palavra, como pode então haver dentro de nós espaço para maus pensamentos, para coisas ruins, para dúvidas e incertezas? Então, meus queridos amados irmãos, muito mais do que questionar a dúvida deles, Jesus está então questionando: o que vocês têm feito com a palavra que vocês ouvem? Vocês não deixam ela entrar e transformar a sua vida? E assim também nós podemos pegar de exemplo também para a nossa vida. Nós também que nos alimentamos dessa palavra, o que nós fazemos com essa palavra? Ela entra no ouvido e sai pelo outro? Ou ela entra no ouvido, adentra o nosso ser, ilumina a nossa vida e nos ajuda então a percebermos situações da nossa vida que precisam ainda de conversão, atitudes que precisam ainda ser transformadas? Porque, meu amado e minha amada, se nós então pegarmos essa palavra, somente lermos e não buscar colocar ela em prática, perdoe-me dizer, estamos perdendo tempo. E é isso que Jesus está questionando então os escribas. Mas Jesus não nos deixa jamais na dúvida.
E ele então questiona, chama à reflexão os escribas. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E o Deus faz, o que o Deus faz, ele faz por completo na nossa vida. Deus não faz nada pela metade, porque tudo que ele faz é bom, é perfeito. E assim então Jesus se dirige para o paralítico e diz: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. E assim então acontece. E as multidões então que estão contemplando essa cena, essa situação, ficam maravilhadas, e é claro com temor, porque jamais se vira coisa semelhante. E elas então começam a glorificar a Deus porque Deus deu poder a seres humanos. Ou seja, deu poder a Jesus. E Jesus também confere esse poder aos seus discípulos, e hoje cada um de nós, batizados e batizadas, para podermos também agir da mesma forma. Então, meu amado e minha amada, fica bem claro para nós esse evangelho que aquilo que muitas vezes nos impede de caminhar, como é o caso do paralítico, é o pecado. E é por isso que Jesus se dirige para ele e diz então: teus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus oferece uma nova oportunidade, dizendo para ele: não tornes a pecar, para que o pecado não te paralise novamente, para que você fique impedido de caminhar. E eu não sei aquilo que tem nos paralisado, o pecado que nos tem paralisado, mas uma coisa é certa: Jesus, ele tem o poder de nos perdoar. Então recorramos ao sacramento da reconciliação, abramos o nosso coração, façamos aí essa experiência da misericórdia de Deus que quer nos curar de nossa paralisia, para que nós possamos voltar a caminhar. Ah, mas eu não estou paralisado, minhas pernas estão sadias, eu estou andando. Ora, mas muitas vezes caminhamos com as pernas, mas não caminhamos em Deus. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso caminhar, mas caminhar com Jesus, deixar que Ele nos acompanhe, que Ele conduza a nossa vida. E é essa proposta, então, que o salmista de hoje nos faz. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. É preciso caminhar com Jesus. O Salmo 114 hoje. Caminhar com Jesus no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história, porque Ele é o nosso companheiro, é o nosso aliado de caminhada. E assim, queridos amados irmãos, só é possível nós percebermos a ação desse Deus que caminha ao nosso lado com atitude de fé, olhando com os olhos da fé. E por que estou dizendo isso? Vamos também então refletir a primeira leitura de hoje, extraída aí então do livro do Gênesis, no capítulo 22. É um texto muito conhecido nosso. Nós temos então aí Deus que coloca Abraão em prova. E como se deu essa prova? Ele se dirige então a Abraão e disse: olha, pega o teu filho, vai até um determinado lugar e lá você vai oferecer ele em sacrifício. Ora, nós estamos acompanhando o decorrer desses dias a luta que foi para Abraão então ter um filho, um descendente, um herdeiro. E agora Deus pede que ele vá e ofereça esse herdeiro, ou seja, o seu filho único, em sacrifício. E qual a atitude de Abraão? Ele briga com Deus, fala: o Senhor está louco? Não. Ele acolhe a proposta do Senhor e vai em direção. Prepara tudo. Prepara uma jumenta, coloca a lenha, leva seu filho e alguns escravos. E ali então, se aproximando do lugar determinado, a qual o Senhor o mandou, lá na terra de Moriá, ele então deixa os seus escravos junto com o jumento, segue sozinho, junto com seu filho Isaque, na intenção ali de oferecer ele em sacrifício. E ele faz tudo como o Senhor lhe pediu. Prepara a lenha, coloca amarra o seu filho, e no momento oportuno de consumar o sacrifício, o anjo do Senhor vem ao encontro dele e diz: Abraão, Abraão, não faças isso. Ou seja, Deus não é um Deus de morte, mas é um Deus de vida. É isso então que Deus quer provar para Abraão.
Não é ele que vai então ofertar o seu Filho unigênito em expiação do mundo, mas sim é o próprio Deus que vai ofertar o seu Filho, Jesus Cristo, para poder nos redimir, para poder nos salvar. Então, meus queridos, a leitura, ela então já nos faz menção àquilo que Jesus viveu lá na cruz, o sacrifício pascal de Jesus. E assim então, Abraão saiu dali, é claro que ele aproveitou, olhando para cima, ele observou ali um carneiro, e ali então ele oferta aquele animal em sacrifício. E esse lugar ficou marcado para sempre, porque é onde então Deus proveu o sacrifício. É onde Deus então libertou Isaac da morte. E ali então é através dele que vai então suceder a posteridade de Abraão. E fica marcado cada vez mais a fidelidade de Abraão. E Deus se alegra e, mais uma vez, ele oferece para ele descendência numerosa através de Isaac, seu filho. E assim, queridos amados irmãos, também somos convidados a refletir sobre a nossa fidelidade a Deus. Será que se fôssemos nós, teríamos essa coragem de seguir tudo aquilo que o Senhor pediu para Abraão, ou, melhor dizendo, pediu também para nós? Será que nós cumprimos tudo aquilo que o Senhor nos pede? Fica aí essa mensagem para que nós possamos então rezar nesse dia de hoje, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser fiel, assim como Abraão foi fiel, que o Senhor nos ajude a ter fidelidade, ou nos ajude a ter fé, assim como é a fé de Abraão, para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos então vencer as nossas paralisias, aquilo que nos impede de prosseguir sempre nos caminhos do Senhor, como nos convida o Salmo de hoje. Que o Senhor então nos ajude nessa nossa caminhada de fé. Que Maria Santíssima interceda por cada um de nós, ela também deu o exemplo, o testemunho de fé, acreditando nas promessas do Senhor, que se realizaram na sua vida. Que nós também possamos ter a atitude de fé de Maria, e que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, conduza a nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado e minha amada, muito obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, não perca tempo. Antes de sair desse vídeo, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa família, ajudando-nos a divulgar o Evangelho da vida, da salvação, a tantos irmãos que precisam fazer a experiência desse Deus de amor, desse Deus de bondade. Que Deus então, meu amado e minha amada, te abençoe em todas as suas necessidades, para que você então possa ser fortalecido, revigorado na sua fé e possa então continuar caminhando sempre nos caminhos do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem então na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.